Fala, turma, falar aqui do BRCO em mais detalhes hoje aqui, trazer um complemento aos relatórios, lá no relatório para quem está acompanhando. Vocês já viram que não tem nenhuma mudança no fundo, tá tudo igual, porque o relatório do BRCO é muito simples, eles não trazem atualizações ali para a gente em detalhes, como outros fazem, mas eles trazem esse resultado aqui a cada trimestre aqui, né, para ver como é que ficou a situação. Então vamos dar uma analisada, o ano todo de 2024 do BRCO 11, tem alguns destaques que são interessantes aqui. A gente teve um aumento de receita de 10%, da receita imobiliária do fundo, comparando 23 com 24, tá? E uma distribuição do aumento de receita dos dividendos de 8%. Tem que ficar só claro que nesse aumento de distribuição de 8%, nós temos aqui dividendos não recorrentes de venda de imóveis. Apesar do BRCO, a gestão ela ser uma gestão um pouco mais passiva, que não recicla tanto seus imóveis, ela reciclou no passado, vendeu, se eu não me engano, o imóvel que o BRCO vendeu foi um imóvel, um galpão logístico ali, sendo em distribuição com maior valor de mercado de venda até hoje, chegando quase aos 300 milhões, se eu não estou enganado. Eu informei isso para vocês lá no relatório, não lembro mais agora de cabeça. Mas eles não reciclam tanto, não giram tanto, né, os seus imóveis, mas então esse aumento de 8% parte vem disso aí, tá? Dessa reciclagem, desse dividendo extra. E eu vejo isso como positivo. De repente o imóvel atingiu o seu limite ali para conseguir um preço legal nele, o fundo viu uma boa proposta e acabou vendendo. Obviamente que um fundo como o BSO, que tem imóveis de qualidade, todos são de qualidade, a questão aqui seria mais assim a localização de repente, de um e outro ali que dentro do portfólio, eu já vou falar disso também, tem que cuidar por isso, né? De repente começa a vender os teus imóveis ali no centro, não tem como replicar, e aí tu começa a comprar imóveis mais afastados, tá? Então esse é um cuidado que tem que ter. Nesse momento eu vejo que o fundamento do BRCO tá tudo show, tá tudo legal, tá bom? Então aqui, olha só, eles tiveram duas aquisições, Bresco Osasco e a Natura Murici. E é desse imóvel aqui que eu quero também falar com vocês, tá? Aí vem a compra aqui, né? Eles deram 50% à vista e o resto financiaram com o próprio vendedor aqui em 12 meses, tá? Então assim, isso dá um cap de primeiro ano, olha só, 17,6%. E eu respondi até uma caixinha de perguntas esses dias, essa semana, foi agora, né? 2 dias atrás, não estou enganado, ou foi ontem, falando justamente disso aqui, né? Por que os fundos eles não compram tudo? A pergunta foi por que os fundos eles não compram os imóveis só quando tem dinheiro, paga tudo à vista? Para isso aqui, né? Muitas vezes não dá para fazer emissão e comprar à vista, obviamente, mas muitas vezes é para inflar esse cap aqui do primeiro ano. Ele pagou 50% do valor, quer dizer assim, e recebeu o aluguel integral. Certo? Então dá um cap muito maior. Mas daqui a 12 meses esse cap vai diminuir, tanto é que está aqui, né? 8,8% vem o cap e depois o oficial, né? O tradicional. Aqui, né? Veja só, dados interessantes também. Muita preocupação aqui sempre tem com esse imóvel, Bresco Canoas. Se eu não me engano, aqui pegou água, locado para Natura e para FM Logística, né? Esse imóvel, ele vai ter a sua desocupação, o fundo já foi avisado, eu já avisei vocês por fato relevante, vai ter a sua desocupação em março 25 e aqui em agosto 25. Então nós temos 20 mil metros quadrados da Natura e 12 mil aqui depois da FM Logística, né? Só que olha só que dá interessante aqui, o fundo já traz que a área total vaga de 33.278 metros quadrados, já tem procura aqui para alocar 33.824 metros quadrados, quer dizer, um espaço até que o fundo nem tem para alocar e eu aqui não acredito que não há espaço para expansão, né? Então a gente vê que já tem negociações avançadas, quem sabe é questão de tempo do fundo conseguir alocar, já que a Natura vai sair agora em março, vai pagar o último aluguel, mas aqui temos até agosto, né? Então nós temos boa parte aqui, 62% da ABL sendo devolvido, né? Cotação pode cair mais? Pode, mas o fundo ele ainda tem reservas, tá? E ele tem dinheiro ainda para receber daquela venda grande que eu falei, né? Vendeu um imóvel de quase 300 milhões aí, tá bom? Aqui é um outro aviso prévio, Bresco Contagem, uma parte que é Americanas que vai devolver, que equivale a 38% do ABL do fundo, né? Do imóvel, perdão. Vai ser devolvido também em agosto, então assim, cota do BSO foi mastigada muito por isso, é incrível que saia a notícia de uma desocupação, mesmo que a desocupação seja daqui a 6 meses, o pessoal se desespera e começa a vender. Claro que essa notícia saiu no ano passado, quando o mercado já começou a precificar uma alta de Selic, a situação não estava boa, e aí os fundos foram naturalmente sofrendo suas cotas, e automaticamente aqui as cotas caíram. Mas é incrível como quando acontece isso aqui, em boa parte dos fundos o pessoal se desespera, meu Deus, vai cair receita
até parece que o imóvel caiu, né? Não, o imóvel está ali, é uma questão de tempo, falta ainda, diria assim, para os investidores se acostumar com essa ideia. Saiu o locatário, ok, o imóvel é legal para minha carteira, diversifica, então tá tranquilo, né? Não vou me desesperar, tá? Aqui é a mesma coisa, olha só, 15 mil metros quadrados de área locável e tá a negociação atual para 24 mil. Então, assim, tem bastante procura pelo imóvel, né? Esse é o imóvel Murici, que eu diria assim, é um imóvel que o fundo comprou, ok, certificação LED, isso traz uma valorização para o imóvel, mas se a gente procurar aqui no mapa, a gente vai ver que aqui está o Natura, né? Esse é o imóvel CD Natura Murici. A gente dá uma olhada aqui, a gente vê que fica no meio do nada, tá? Isso aqui é uma cidade pequena, lá em Murici. Então, assim, se eu não estou enganado, eu vou ver até ali no final do relatório, esse imóvel aqui, ele não está tão bem localizado de porto, de aeroporto. Se eu não me engano, do porto dá quase 300 quilômetros de distância. E do aeroporto mais próximo, se eu não me engano, são 50 ou 52 quilômetros. A gente já vai ver isso aqui também. Então é isso que eu digo, assim, né? De repente o fundo vende os bons imóveis e começa a comprar esse imóvel aqui, certo? Ah, mas tem que diversificar, né? Levar para fora de São Paulo um pouco e tudo mais. Tudo bem, concordo, mas não precisa vender o imóvel, pô, imóvel padrão ali, disputado, né? Mas a gestão optou em vender, na época, no ano passado, esse baita imóvel que venderam lá, e trazer isso de resultado para nós. Esse é o reflexo dos 8% acima que eu falei que a gente está vendo, tá? Então já vou falar mais desse imóvel, vou confirmando as distâncias, né? Apesar de ser um imóvel de qualidade e tudo mais, eu não gostei pela distância aqui do fundo, né? Distância dos locais, perdão. Numa cidade pequena e não é algo a 20 quilômetros ali do aeroporto e tudo mais, ou de grandes centros, né? Ah, tá próximo de uma capital, não. Tá de certa forma distante, né? Claro que tu pega numa BR que é uma BR que só anda, né? Uma BR aqui que atravessa a cidade, não tem trânsito, vai embora, é um pulo também para chegar. Mas ainda assim. Aqui nós também tivemos trocas realizadas, né? Mercado Livre indo para outro imóvel, expansão aqui, tratamentos. O que eu achei legal, tá? É isso aqui. Inventário de carbono Bresco Bahia, Bresco Itopeva, em 2024. E aqui inventário também de carbono de 5 imóveis que eles vão fazer no portfólio agora em 2025. O que é esse inventário de carbono? Eu até fui pesquisar para ver o que é isso aqui, que eu de fato não sabia. E para resumir, são melhorias nos imóveis para entrar naquela agenda de menor poluição possível, né? Então aquilo que o fundo consegue controlar com o seu imóvel, para gerar uma menor poluição para o meio ambiente, etc. Isso eu vejo que isso traz uma nota de qualidade aqui para os imóveis positiva, traz um retorno lá na frente para o imóvel positivo. Então, algo bacana aqui, né? Aqui também, a implementação de melhorias, essa acessibilidade no Bresco Bahia, certificação no Bresco Contagem. Então, assim, o fundo ele vem buscando melhorias nos imóveis que ele já possui. Aqui tem um resumo da atual situação do fundo, lembrando que essa vacância aqui vai subir. Aqui nós vemos que a carteira de clientes do fundo é uma carteira prime, com excelentes locatários, então aqui não dá para a gente reclamar disso aqui, né? Uma boa carteira, tá? Portfólio aqui com 65% em last mile, quer dizer, aqueles centros de distribuição bem próximo do centro. Aqui, composição da receita. Quem olhar de cara aqui vai ver esse 21% de Natura, vai pensar, pô, concentração de 21% de Natura na receita, só que tem que lembrar que não é num único imóvel, tá? O Natura aqui, ele tem 2, 3 imóveis, inclusive um desses novos agora, esse em Murici que eu mostrei para vocês que foi adquirido pelo fundo, tá? E aí nós temos uma distribuição com 14 de Mercado Livre e as outras empresas que vêm aqui distribuindo, né? Aqui por imóvel, concentração de receita por imóvel, lembrando que dentro desses imóveis nós temos aqui outros inquilinos também, né? Aqui nesse caso não, é 100% deles, né? Tanto é que a gente vê que a receita aqui é a mesma, tá? O Whirlpool, São Paulo, e aqui por cliente é a mesma receita. Então aqui nós temos de concentração de fato nesse imóvel de receita, tá? Aqui tipologia dos vencimentos, ok, não quero falar disso porque a gente já sabe disso. Aqui me desagrada um pouco, taxa de performance, 3 milhões e 839 mil, dezembro. Então o fundo ele teve um resultado maior acima do índice ali de referência que eles têm. Enfim, né, por uma gestão que é mais passiva, eu entendo que, sabe, aquele imóvel que eles venderam, que ganharam bastante grana, não superou, né,
bateu a taxa de performance aqui, aquele índice que eles têm ali, que serve para pagar a taxa de performance do fundo. Assim, né? Sou contra? Eu não gosto. Né? Eu acho que o gestor ele ganha muito bem ali, mas tenho que aceitar. Né? Se eu não gosto, e a gente sabe que existe, eu preciso sair do fundo. Eu sou cotista do fundo, pela qualidade dos seus imóveis, e sempre observando essas trocas, né? Se a situação vai piorando ou não. Né? Aqui nós temos a situação do caixa, uma situação muito tranquila. O fundo ele tem um caixa, fechou aqui com 155 milhões, mas ele já tem esse caixa comprometido para pagar aqui, né? 134 e securitização 23. Então nós chegamos aos 158 milhões aqui para pagar. Então aquele caixa está comprometido, mas o fundo ainda tem para receber 127 milhões da venda lá do imóvel. Então assim, é uma situação muito confortável e a gente espera também que o fundo vá a novas compras assim que isso aqui tiver pago. Na verdade já poderia fazer. No atual momento que se encontra a situação, com as taxas elevadas, agora é hora de comprar imóveis mais descontados. Então, como tem dinheiro em caixa, o fundo podia agilizar. É isso que eu digo, né? A gestão assim é ativa, mas parece andar mais como se fosse uma gestão passiva. Né? Aqui nós temos questão de investidor, pessoas físicas, institucional, os investidores originais aqui. Deixa eu passar, acho que eu separei mais alguma coisa aqui embaixo para falar do fundo. Aqui ele traz algumas descrições de cada imóvel, né? E deixa eu achar o imóvel Murici, na cidade, Murici. E eu só quero confirmar aqueles números que eu passei para vocês, né? Cadê aqui? Não, acho que está lá embaixo. Vamos lá. Deixa eu achar ele aqui. Não é esse aqui, mas eu separei porque eu acho interessante esse tipo de imóvel também, tá? BRF Londrina aqui. É um imóvel que o Vilg também tinha. O Vilg vendeu, se eu não me engano, uma parte, ou vendeu esse imóvel, o VILG 11. E eles têm esse centro de distribuição refrigerado. Aqui falando do BRCO 11. E eu gosto disso aqui, isso traz uma diversificação para a minha carteira. Né? Nós estamos falando do imóvel que vem com centro de distribuição refrigerado. Isso aqui é muito interessante, né? Traz uma diversificação maior, não sendo só aquele centro logístico, centro de distribuição. Eu vejo isso como muito positivo. Né? Então, assim, esse imóvel aqui do Bresco Bahia, a gente vê que ele tem gente que não gostou, né? No meio do nada. Não é bem assim, né, gente? Olha só, 23 quilômetros de Salvador, então nós estamos numa grande cidade aqui, e aí nós temos aqui 16 quilômetros do Porto do Aratu, 16 quilômetros do aeroporto e 2 quilômetros das rodovias. Então, assim, é um imóvel que eu vejo como qualidade lá na Bahia que traz uma diversificação para quem é cotista, né? Agora, esse imóvel aqui, apesar da qualidade dele, aqui bater uma foto à noite, que dá todo esse charme ao imóvel com as luzes e tal, mas dá uma olhada aqui, né? 34 quilômetros do aeroporto de Maceió, ok, não é tão longe, tá, verdade, né? E 212, né? Eu acho que eu falei quase 300, mas é 212 do Porto. Então, assim, Natura está aqui dentro, uma cidade pequena, contrato é atípico para 10 anos, mas sai Natura, entra quem aqui no imóvel desse, numa região, numa cidade pequena, afastada. Então, esse imóvel, de fato, aqui acabou não agradando. A impressão que o gestor aqui ele vendeu o baita imóvel que tinha em São Paulo, está comprando outros, diversifica, obviamente, mais a carteira, mas, ao mesmo tempo, não tem aquela qualidade daquele outro imóvel. Né? Então, a gente precisa ficar acompanhando os relatórios e ver como é que vai a situação do fundo. No momento, tudo ok. Tá? É uma crítica mais pessoal minha aqui. Gostava mais do outro imóvel, da localização dele, mas sigo ainda confiando aqui na gestão e com o trabalho que eles estão fazendo. Né? Então, assim, esse é um resumo aqui que o pessoal do BRCO traz, tá? É um resumo do fundo aqui para 2024, né, de como é que terminou 2024. Então a gente vai ver agora se de fato essas informações aqui em cima que eu passei para vocês, aqui, né? Não, mais aqui em cima, em questão à procura pelos imóveis, né? Que o gestor ele já trouxe aqui, né? Se de fato elas vão se confirmar, vamos ver, né? Se de fato se confirmar, tirar o chapéu para a gestão. Estão trabalhando legal e estão fazendo, entre aspas, aqui, por merecer aquela taxinha a mais aí que eles cobram de performance, tá? Mas é um resumão aqui do BRCO.